Programa desta quarta-feira começando hoje, depois de 5 anos, a nossa entrevistada volta a conversar com a gente aqui no cenário político. A última entrevista foi em 2015, a minha, Marcelo Benévolo, aqui na TCM, quando ela assumiu ali a presidência do DEM, o comando do DEM local. Então, voltando agora, nesse período pré-eleições 2020, a gente senta e conversa novamente com Cláudia Regina. E para você participar, nossas redes sociais estão disponíveis para você mandar a sua pergunta. O Twitter é @cenapoliticotcm, facebook.com/cenário político TCM, WhatsApp 8802-8979 e o Instagram, @cenário político TCM. E antes da gente começar a nossa entrevista, vamos dar uma checada nos números de hoje da Covid-19 aqui no Rio Grande do Norte. Como é que estão esses números hoje, pessoal? Casos confirmados, 40.606. É muita gente infectada pela Covid-19 aqui no nosso estado. 1.473 pessoas já morreram, sendo, se não me engano, 7 novas mortes nas últimas 24 horas. Casos suspeitos, 54.421. Mortes por investigação, 221. Ocupação dos leitos está assim. Aqui na região oeste, 92%. Pau dos Ferros, 50%, região metropolitana de Natal, 86%, região Seridó, 83%, Mato Grande, 100% da ocupação. A fila de espera por UTI neste momento tem 5 pessoas e a fila de espera de pacientes críticos por transporte está em 13 pacientes. Aqui nos municípios da região, tomando como base a capital Natal, Natal tem 15.503 confirmados, óbitos 626. Aqui em Mossoró, 4.008 casos confirmados, 151 óbitos. Apodi, 970 casos confirmados e 14 mortes. Açu, 623 casos confirmados e 33 mortes. Caraúbas, 200 casos aí cravados, casos confirmados da Covid-19. E 2 mortes. Felipe Guerra, 84 confirmados, 1 morte. Governador do Cerrosado, 82 casos confirmados e está aí, atenção, primeira morte no município do Governador do Cerrosado foi registrada hoje, 1 morte registrada em Governador do Cerrosado. E Upanema, 38 casos confirmados e 2 mortes na fila da esquerda, na coluna da esquerda. Você confere aí os suspeitos que estão aguardando o resultado de exames para saber se estão ou não com Covid-19. E esses números da esquerda, eles estão variando muito. O de Natal de ontem para hoje subiu significativamente, mais de 400 pessoas. Então, a liberação das atividades econômicas não é sinônimo de que estamos livres do vírus. É importante a gente continuar mantendo todos os cuidados possíveis, todo o isolamento possível. Não é para sair por aí vivendo normalmente como se tudo já tivesse voltado ao que era antes, porque não voltou. E nem vai voltar, né? Mas aí já é uma outra discussão. Vamos começar a nossa entrevista no programa de hoje. Cláudia Regina já está conectada aqui nessa entrevista virtual. Dessa vez, Cláudia, não tem como a gente conversar pessoalmente, infelizmente, por conta da pandemia. Boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite a todos os telespectadores da TCM. Realmente, quando você disse que há 5 anos, né, nós estivemos aí com vocês e retomando hoje numa situação muito especial, que é essa virtual. Algo que a gente precisa se adaptar, né, nesses tempos modernos. Muito bom estar com vocês. Obrigada pela oportunidade. A família TCM, como sempre, né, é muito acolhedora e retrata, né, com muita de uma forma fidedigna todas as notícias e todas as matérias. Agora, a pergunta que tem que ser a primeira a ser feita, Cláudia, porque é esta pergunta que
todos os telespectadores, ouvintes da rádio, o público aqui do jornalismo TCM tem feito para a gente. Cláudia Regina vai ser candidata nas eleições de 2020? Ô, Carol, quando eu fui convidada por você para estar hoje no cenário político, claro que eu imaginei que a primeira pergunta seria essa, né? Porque nesses últimos dias eu tenho sido muito abordada nesse sentido. Com a alteração das datas, né, das eleições, isso me dá uma condição de ficar apta a ser votada nas eleições desse ano. E, diante dessa possibilidade, surge perante as pessoas essa pergunta que ela é natural. E eu gostaria de dizer que Cláudia Regina está onde sempre esteve. Uma cidadã comprometida, né, com Mossoró, com condições melhores para Mossoró, proporcionando de uma forma conjunta com as pessoas essa melhoria da qualidade de vida delas. E, claro, que no ano político, e está participando de um programa político, a pergunta paira em torno dessa serei candidata ou não serei candidata. E eu quero dizer que meu compromisso é com a cidade de Mossoró e continua sendo. Com um projeto de desenvolvimento, com pessoas que acreditam que Mossoró pode cada vez mais alavancar o seu potencial, um potencial que é feito por recursos, né, naturais, mas muito mais pela sua gente. Então, assim, o compromisso meu antes de qualquer coisa que se fale em candidatura ou em qual postulação, com o desenvolvimento da cidade de Mossoró. A condição, né, de ser eleita, de ser votada, a partir da alteração da data da votação, né, da eleição, que passou para 15 de novembro, nos dá essa possibilidade. Mas eu venho conversando com as pessoas, venho conversando com as instituições, com os partidos, porque acredito que o projeto deve ser para Mossoró. E ele só é válido se ele for construído com as pessoas. Eu, particularmente, não tenho nenhum projeto de poder. Eu não sou candidata de mim própria. Jamais serei. Porque o meu compromisso é com a causa, é com a situação de Mossoró, é com a qualidade de vida das pessoas e, principalmente, de encontrar alternativas de solução para melhorar esse quadro e essa crise, essa pandemia que nós estamos atravessando. E eu só vejo um formato para a gente fazer isso, Carol. Se a gente juntar forças, se as instituições, somadas às pessoas, somados aos partidos políticos, se encontre essa alternativa de um projeto conjunto para o desenvolvimento de Mossoró. Então, meu compromisso e continua sendo com a cidade de Mossoró e com o seu desenvolvimento. Vamos fazer um intervalo e aí no próximo bloco a gente continua esse bate-papo com a ex-prefeita Cláudia Regina.